Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica. E eu sou a Stephanie. E eu sou o Isaac. E nós iremos apresentar no podcast 1001 Leituras o livro 1984, do George Orwell. Stephanie, você poderia comentar com a gente um pouquinho sobre o George Orwell? Claro, mas para começar, o seu nome verdadeiro era Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo nome George Orwell. Ele foi um escritor, jornalista e ensaísta político inglês, nascido na Índia Britânica. Muito interessante, Stephanie. E você, Isaac, você poderia falar pra gente sobre o que se trata o livro? Bom, e o livro retrata de forma ficcional o tema de totalitarismo. E o assunto se passa no ano de 1984, falando de comunismo, política, nazifascismo, tortura e etc. E o Wilson trabalhava em um departamento onde falsificavam documentos históricos para moldar o passado em função dos interesses do tirania no poder. Nossa, isso é muito interessante. E me lembra um pouco sobre a distopia. E você, Stephanie, poderia falar pra gente um pouco mais sobre a distopia? Bom, a distopia é uma narrativa de um mundo caótico, né? E também ela é o contrário da utopia, que a utopia seria uma narrativa de um mundo perfeito, assim. E ele é muito usada, a utopia é muito usada nos contos de fada, né? E a distopia são em filmes assim onde que nem tudo é perfeito. Stephanie, e agora, para completar o que você falou, vou falar do porquê a obra foi considerada distopia. Então, foi porque a partir de uma enredo ficcional de explorar uma forma reais de uma organização social e também de comportamento humano, como, por exemplo, a falta de privacidade, os espiões dentro da própria família, as atividades coletivizadas, o desaparecimento e execuções, e, por fim, as combinações de propaganda maciça. Exatamente, Jéssica. E 1984 é uma distopia futurista que projeta como seria a atividade no ano de 1984, que foi publicada no ano de 1949. E 35 anos após a sua publicação, eles tentavam meio que prever como seria o futuro e ver como seria a transformação da realidade. Interessante, Stephanie. É exatamente isso daí. Isaac, você poderia falar o que o George Orwell defendia? Ele defendia sobre a liberdade e a igualdade social e tentava transmitir através de suas obras. Que interessante, Isaac. Stephanie, você poderia comentar pra gente um pouco sobre a história do livro? Então, a história se passa, né, como o próprio nome diz, né, em 1984, no Reino Unido, onde o Reino Unido é tomado, né, pelo governo totalitarismo, né, que é comandado pelo Grande Irmão, ou Big Brother. Stephanie, e uma dessas formas também do governo de controlar a população é através da teletela, que era uma espécie de TV que, de um lado, ela enviava mensagem de propagandas e o outro lado servia de espionagem, captando tudo aquilo que a audiência estava fazendo. E na tentativa de controlar a população, o governo treinava as crianças para poder entregar qualquer um que fazia qualquer coisa que ia contra o regime do Grande Irmão. E as crianças também eram treinadas para entregar aos seus próprios pais. E para prosseguirmos com o nosso podcast, Isaac, você poderia falar como o governo ele tentava controlar a população? Além das espionagens? Então, uma das formas que o governo encontrou de controlar a população foi com a polícia do amor, do pensamento e das ideias. Interessante, Isaac. Stephanie, você poderia comentar com a gente também, um pouco, aprofundar mais na história, né, sobre Winston? Claro, Jéssica. O Winston é, assim, uma das poucas pessoas que não foram, né, não teve a mente lavada, completamente lavada pelo governo do Grande Irmão, né? E depois que ele visita numa loja de conveniências, onde tem vários objetos antigos,
ele começa a se questionar se questionar um pouco mais sobre o governo, sabe? O modo de governar do grande irmão. E ele começa, sabe, a ir contra esses pensamentos do grande irmão. Nossa, que profundo, Stephanie. E você poderia falar pra gente se ele frequenta muito essa loja de conveniência? Ele começa, assim, a frequentar bastante. Ele começa a olhar objetos antigos, né? Que já não podem mais ser dado à população. Tanto que essa loja, nem o governo sabe ainda, assim, que ela existe. Ela é meio que escondida, entendeu? Aí lá ele encontra um diário que ele compra e começa a escrever nele coisas, assim, que ele gostaria que se realizassem. Que, né, seria sem o governo. Interessante, Stephanie. E, Isaac, você poderia comentar com a gente sobre a segunda personagem principal, Julia? Então, eu posso comentar sim. A Julia era colega de trabalho do Winston no partido externo. Ela se apaixonou por ele e com a chegada da idade dela de se casar, ela tomou coragem para se declarar a Winston. E no começo ele tinha medo da aproximação dela, por receio dela ser uma espiã do governo. Quando Winston percebe que ela não é uma espiã, ele se aproxima dela e começa a se encontrar com ela fora da cidade. Então, Stephanie, o Isaac ele comentou um pouco sobre que os dois, quando ele vai se encontrar, eles se encontram fora da cidade. Mas isso não é perigoso? Pode falar pra gente um pouco sobre? Era perigoso sim, sabe? Por isso que eles tentaram ver lugares dentro da cidade para se encontrar. Tanto que teve uma vez que eles foram para a loja de conveniência e descobriram que em cima da loja de conveniência tinha um quarto. Eles alugaram esse quarto para ficarem se encontrando, já que lá era uma teletela. Stephanie, o livro fala que um desses encontros passa um rato na casa e que um desses encontros entre Windows e Julia, e Winston, gente, passa um rato onde eles estavam no quarto e ele demonstra um medo. E no final do livro existia uma teletela sim, e ela ficava escondida. E é onde acontece que eles são descobertos, se encontrando lá. E é quando a polícia das ideias o captura e tortura eles. E por fim, para finalizar a conversa, Isaac, você poderia comentar com a gente um pouco como foi a tortura do Winston? Então ele passa por um quarto de tortura, onde os torturadores colocavam uma máscara no rosto do torturado com uma pequena abertura para uma gaiola cheia de roedores famintos. E no final da tortura, Winston deixa de amar Julia e ela deixa de amar ele. Que interessante esse final, Isaac. E pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast 1001 Leituras. Agradecemos pela oportunidade de falar sobre o livro. E obrigada, gente. É isso. Tchau. Obrigada pela oportunidade e tchau, gente. Obrigado pela oportunidade e tchau, gente.